Olá, me chamo Francisca Sara Goiana, sou aluna do curso de pós-graduação em Geografia Ambiental e Geografia do Semiárido pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte e nessa ocasião, em formato de seminário, vou apresentar uma proposta da avaliação interdisciplinar do módulo 4. Bom, a proposta que nos foi repassada foi para que a gente fizesse a escolha de dois serviços da ordem de saneamento ambiental, prioritariamente no nosso município, e que a gente fizesse um levantamento, né, uma pesquisa, para saber como os serviços escolhidos eles são ofertados à população. E aí, tomando como referência o município qual eu resido, né, Fortaleza, capital do Ceará, eu fiz a escolha pelo serviço de esgotamento sanitário e pelo manejo dos resíduos sólidos. Fiz uma vasta pesquisa na literatura, no site da CAGES, que é a Companhia de Água e Esgoto, que oferece e gerencia esse serviço para a população no estado todo, bem como a Ecofol, que é a empresa que faz a coleta desses resíduos sólidos. E a gente tem como base Fortaleza, que é um núcleo urbano, né, de grandes proporções, mas que, para minha surpresa, inclusive, a cidade dispõe de uma carência, principalmente no esgotamento sanitário. Né? Então a gente percebe o quanto isso é importante, o quanto é válido ter esse tipo de serviço e fazer um pouco uma reflexão frente aos desafios que nos são apresentados diante dessa pesquisa e das propostas de que que poderiam vir a ser concretizadas através de investimentos públicos, né, no desenvolvimento também de políticas públicas. E aí eu trouxe aqui uma foto, né, de retirada do jornal local, Diário do Nordeste, tanto da situação de esgotamento sanitário, como do manejo de resíduos sólidos aqui na capital cearense. E aí, dando continuidade ainda em tudo que eu pesquisei, de todos os dados que eu coletei, eu fiz um comparativo em relação ao esgotamento sanitário no estado do Ceará e no município de Fortaleza. Então, a gente percebe que são dois serviços, mas com realidades distintas. Em relação ao abastecimento de água, nós temos aí quase que na totalidade, né, tanto para o estado como para o município de Fortaleza, quase que 100%, né, dos domicílios, eles de fato recebem esse serviço do abastecimento de água. Em relação ao esgotamento, ao esgoto, né, o esgotamento sanitário é uma realidade mais distinta. Por quê? Porque a gente percebe aí que para o estado do Ceará nós temos cerca de 40,49% apenas do serviço oferecido pela CAGES. Em relação à Fortaleza, esse número cresce um pouquinho. A gente vai para 57,84%, que é algo que realmente merece uma atenção do poder público para que essas pessoas, principalmente as pessoas que estão em áreas periféricas da cidade, né, mais marginalizadas, elas acabam por sofrerem a ausência desse tipo de serviço. E aí, ainda fazendo uma busca, né, nesses dados, eu coletei no IBGE, né, de acordo com o censo de 2022, sobre esgotamento, né, da rede geral, na rede pluvial e fossas ligadas para o ano de 2022. Então, a gente teve aí um salto maior, né, da ordem de 70,95%. E aí a gente também percebe que essas fossas, elas não são o ideal para que as pessoas de fato tenham serviço de esgotamento sanitário. É algo bem rudimentar, que era muito utilizado há anos atrás, mas que hoje, né, graças à tecnologia e aos investimentos que deveriam acontecer, a maioria da população também precisaria dispor desse serviço. Né? E aí aqui eu peguei um mapa também, no caso aqui do município de Fortaleza, sobre os bairros onde de fato tem o serviço de esgotamento sanitário e aqueles que não tem. Então, onde está aí mapeado de verde, aqui mais ao norte, né, um pouco a leste, um pouco a oeste, a gente percebe que são bairros que possuem esse serviço de saneamento ambiental. E dentro desses bairros está o bairro qual eu resido, que é o Jacarecanga, um bairro próximo ao centro. E em direção mais à região central, sul de Fortaleza, a gente percebe uma carência. Esses bairros aí mais de rosa, eles são aqueles que têm a maior deficiência do serviço de esgotamento sanitário, né? Bom, o segundo serviço, perdão, consiste nos resíduos sólidos, onde a gente tem a Ecofol, como eu citei há pouco,
é a empresa responsável pela coleta aqui na cidade de Fortaleza. E essa coleta ela é feita diariamente apenas nos bairros Centro e na região da Beira-Mar. É uma área turística e que as vias estão sendo limpas todos os dias. Em relação aos outros bairros, a gente já o cenário já diferencia. A gente tem a coleta sendo feita 3 vezes por semana, e aí em esquema de segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado, em que esse lixo é recolhido nas ruas. E esse recolhimento ele se dá de 4 formas, né? São 4 coletas como eu posso destacar aí. Nós temos o caminhão compactador, que é aquele caminhão tradicional que passam pelas vias e avenidas, né? Nós temos o microcoletor, que é utilizado para coletas menores. Nós temos o gari comunitário, que é o tradicional, o profissional que faz o recolhimento de porta em porta. E nós temos o motogari, que aí vai principalmente para aquelas ruas mais estreitas, ruelas, ruas sem saídas, em que eles não podem ficar sem a coleta de lixo. Então a gente tem essas 4 modalidades que a Prefeitura de Fortaleza, através da Ecofor, faz o gerenciamento dos resíduos sólidos. E esses resíduos, eles são destinados ao aterro sanitário, né? O destino dele é o aterro sanitário aqui no município vizinho, da Caucaia, pertencente à região metropolitana. E aí lá é feito todo o tratamento, a compactação desse lixo, o tratamento do chorume para que o impacto ao meio ambiente seja cada vez menor. Além disso, a gente conta com ecopontos, que são pontos comunitários em que as pessoas voluntariamente e gratuitamente podem fazer o descarte do seu lixo. Então a gente tem, dos seus resíduos sólidos. Então nós temos aí o que os ecopontos, que tipo de resíduo, né, que tipo de descarte esses ecopontos recebem. Móveis, óleos, entulhos, podas de plantas, plástico, papelão, vidro e metal de uma forma geral. Então são resíduos que podem inclusive servir para reciclagem. Né? E aí dentro da proposta do que seria a educação ambiental, que é outro ponto que é abordado lá na nossa avaliação, é no que consiste e qual a importância, né? A gente sabe que a educação ambiental é algo que precisa ser feito todos os dias, em todos os contextos sociais. A gente acha que por ser educação ambiental, ela é muito restrita às instituições de ensino. E aí essa realidade não é bem assim. Então a gente tem aí a importância que é a educação ambiental nos três tipos: formal, aquelas que são trabalhadas nas instituições de ensino; não formal, fora da escola, das universidades, né, instituições diversas; e a informal, aquela que é pautada no dia a dia entre as pessoas. Além disso, a gente se depara com desafios, né, que são colocados aí frente à educação ambiental: acesso à informação, ausência de hábitos mais sustentáveis da população de uma forma geral, a obsolescência programada e crise climática, que a gente, né, foi amplamente debatido recentemente na COP30, onde o mundo todo teve sua atenção voltada para esse cuidado em relação ao clima e às mudanças que são caracterizadas por ele. E aí, como proposta de educação ambiental, nos foi sugerido que a gente fizesse 4 propostas. E aí eu coloquei a primeira, né, dentro da transversalidade, né, peguei o tema meio ambiente, em que a gente pudesse na escola, em outros espaços sociais, desenvolver atividades nesse caráter. A segunda proposta é trabalhar o livro Quarto de Despejo, aqui no Kindle, da Carolina Maria de Jesus, né, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que fala muito sobre a reciclagem, né, a coleta de papel e toda uma vida característica de moradias, né, em comunidades e favelas, a qual ela retratou no seu livro. A terceira proposta seria ações nas escolas e comunidades para o uso de conscientização da água, né, onde a gente sabe que isso é bastante importante. E, por fim, a coleta seletiva desses resíduos, né, que seriam aplicados aí na sociedade geral como um todo. Bom, para o desenvolvimento dessa atividade me colocou de fato em reflexão, sobretudo para os desafios, sobre a ausência desses serviços tão essenciais, mas que a nossa população ainda carece, ainda precisa ter um olhar mais atento do poder público para essas populações. E aqui eu fecho com as referências, né, na qual foi colocada, e agradeço a oportunidade.